E isso traduz muito do que eu sou, isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia, passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse pathos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam: atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros com frequência conversam com os outros tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós brasileiros tocamos muito. Empatia é um desafio muito grande. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma vontade de entender ao outro, de tirar um pouco da cegueira sobre o outro e aceitar, discutir e incorporar valores que pertençam ao outro. Dessa relação geral empática, tratou Aristóteles no único livro que recebe o nome do seu filho, Ética Nicômaco, no qual ele diz que exatamente a ética, o comportamento, serve para tornar as pessoas educadas para o bom e para o belo, e para a harmonia social. A ética é o exercício de profissionalizar a empatia, de forma a torná-la apta a entender o outro. Mas nós temos um defeito nesse campo. Nós entendemos a grande ética aristotélica, a ética política, a ética no topo da pirâmide, como a ética que deve ser cobrada. Nossos políticos são corruptos. O Brasil é governado por uma elite de canalhas que rouba a pátria e ainda debocha da nossa indignação. Mas nós temos uma dificuldade estrutural de perceber a pequena ética também prevista por Aristóteles, que leva um nome simpático. E essa pequena ética é a mais empática de todas, e ela se chama etiqueta. Etiqueta é a percepção do outro no espaço imediato. Etiqueta não é saber onde eu colocarei garfos e facas. Isso é frescura de classe média emergente. Etiqueta não é onde vai o guardanapo. Se, como eu escrevi num artigo, eu domino todos os talheres, o uso correto da lavanda, e domino a diferença entre os copos para um vinho da Borgonha e um vinho de Bordeaux, e não trato bem ao garçom, eu aprendi tudo que é idiota da etiqueta e não aprendi o que é essencial, que é o respeito ao outro. E o respeito ao outro não é ao outro superior, entre aspas, ao outro que pode revidar, mas o respeito é mais visível ao outro que não pode revidar, que é exatamente o que me serve, ou aquele que é meu funcionário. Eu vou identificar aqui 4 das mais comuns perturbações que acontecem em sala de aula. A primeira, o racismo, uma tradição na sociedade brasileira. Ontem eu contava no hotel a um colega professor que eu vou ao Rio toda semana. Entrei num hotel do Leblon e o homem da portaria começou a falar em inglês. Me viu e disse hi, eu hi. Aí ele perguntou educado, where are you from? De onde você é? Eu disse, São Paulo, do you know? Você conhece São Paulo?
Ah, o senhor é brasileiro? Eu sou. Atrás de mim havia um senhor negro. E o homem do hotel disse: o senhor espera um pouquinho que eu já vou atendê-lo. O senhor era americano, não falava português. Este julgamento pela melanina é uma tradição de 388 anos no Brasil. É uma tradição forte e sólida. É uma tradição difícil. E é preciso, acima de tudo, que o professor esteja atento a isso. A misoginia, a desconfiança da capacidade feminina, ela aparece muito na sala de aula. É preciso estar atento a isso também. O preconceito contra as mulheres é provavelmente o mais antigo de todos os preconceitos humanos. O mais sólido e o mais tradicional. 100 anos de pensamento feminista tem que enfrentar 5.000 anos de história. É preciso lembrar que essas pessoas todas foram formadas num sistema não democrático. Como eu disse há pouco tempo na televisão, em pleno carnaval, quando alguém falava da beleza das marchinhas de carnaval, eu lembrava que as pessoas dançavam dizendo que diziam preconceitos um atrás do outro. Preconceitos como, por exemplo, mulata, como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Ou seja, as marchinhas que hoje dariam cadeia por ser crime inafiançável, eram dançadas. Depois vinha uma homofóbica: olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Aí a gente dançava homofobia e racismo, e se alegrava com isso, e nem se dava conta desse tipo de absurdo. E por fim, muito comum, curiosamente, a desconfiança de pobre e de povo, a demofobia. O mais curioso é que ela aparece numa sala de aula, inclusive com gente pobre dominantemente. Eles criticam a pobreza como se fossem aristocratas ou milionários. E nos dizem: ai, professor, pobre é tudo assim, como se fossem milionários estrangeiros observando a pobreza. Ou seja, as falas preconceituosas sobre povo, sobre pobreza, sobre identidade étnica ou de gênero, são falas para as quais o professor tem que estar muito atento. Se eu não conseguir ensinar nada, e este risco existe, se eu não conseguir ensinar nada, nenhuma noção de matemática, nenhum fato histórico, nenhum princípio geométrico, é ruim. Mas se eu não conseguir transmitir valores contra estes preconceitos criminosos, aí eu perdi tudo. Eu prefiro um aluno que não saiba calcular a área do triângulo equilátero, mas que saiba que as pessoas são iguais. Eu prefiro um aluno que não domine capitanias hereditárias, mas que saiba que não existe sangue alemão, ou sangue italiano, ou sangue negro, que o sangue humano só tem A, B, AB e O, só. E todos os grupos têm esses sangues. Eu preciso também ensinar isso. E para isso volto à ideia: conhece a ti mesmo. Olho no espelho e pergunto: onde eu tenho preconceitos? Onde eu não me conheço e traduzo simplesmente a imbecilidade coletiva? Onde eu posso melhorar a este respeito? Ética para as grandes relações humanas que envolvem o bom e o belo, aristotelicamente, e etiqueta para as pequenas relações. Aristóteles não diz, mas eu vou aplicar um pouco a teoria de Spinoza e vulgarizá-la um pouco. Etiqueta envolve 4 fórmulas mágicas, fundamentais, com a qual eu resumo toda a questão do espaço do outro. Com licença, por favor, me desculpe e muito obrigado. Usando essa forma do pronome oblíquo na frente, me desculpe, com perdão aos que forem puristas gramaticais, porque é assim que nós falamos no Brasil, que somos um país tão rico que temos 2 línguas, uma para escrever e outra para falar, como diz Mário de Andrade no Macunaíma. Bem, com licença significa eu não sou o senhor do espaço, eu não sou um buraco negro que absorve até a luz. Com licença significa que você não é obrigado a abrir caminho, como se eu fosse um papa andando num leito e as pessoas abrindo caminho para a sua santidade.
Por favor, porque você não tem nenhuma obrigação comigo. Porque você não é obrigado a fazer nada para mim. Por isso, o pedido de por favor é o reconhecimento que seu gesto é uma concessão sua. Muito obrigado, porque tudo que você me oferece é sinal da sua gentileza. E eu não mereço nada. Porque, como diz o Hamlet para Polônio na peça do Shakespeare, quando Polônio diz, tratarei aos atores como pessoas, de acordo com a sua dignidade, o Hamlet diz, não faça isso. Porque se fôssemos tratados de acordo com a nossa dignidade, todos apanharíamos até a morte. Não os trate de acordo com a sua dignidade, mas os trate como pessoas boas, como espelho da sua época. Com licença, por favor, muito obrigado. E por fim, essencial, nessa forma proclítica, me desculpe. Porque eu sou falho, porque errar é humano, porque errar nos define como seres humanos, e a todo instante eu, Leandro, erro. E tomando de um ponto de vista estritamente técnico, aquilo que eu faço há mais tempo que é andar, segundo minha mãe, desde os 11 meses, eu ando. Quer dizer, faz quase 52 anos que eu sei andar e pratico diariamente em diferentes modalidades, corrida, engatinhar, andar simples, e eu ainda tropeço. É sinal de que aquilo que eu mais pratico há mais de meio século, eu ainda erro. E errando, eu me torno necessariamente a prova de que errar é humano. Por isso que me desculpe, é o mantra da humanidade. Me desculpe significa eu não percebi que fui grosseiro, eu falhei com a sua confiança, eu quebrei a nossa afetividade, eu lhe traí, ou simplesmente fui um canalha. Então, me desculpe, eu vou tentar de novo. E como no ato de contrição católico, prometo me emendar e nunca mais tornar a vos ofender. É um desejo que vai fracassar na tarde daquele dia, mas é um desejo. É o desejo que me humaniza. Nada pior do que alguém perfeito, porque em latim perfectum, feito até o fim. Perfectum. O único ser humano perfeito é o que morre, porque ele fez a sua existência até o fim. Antes da morte, eu ainda tenho chance de aperfeiçoamento, de ser aquele neologismo que Rousseau utiliza em Genebra, ser perfectível e não perfeito. Ser passivo de mudança, perfectível. Como profissional, como dentista, como professor, como médico, como funcionário, eu sou perfectível. Eu posso mudar. E eu, Leandro, estou aqui hoje não porque eu seja perfeito, mas exatamente porque eu cometi erros brutais. E fui corrigindo, tentando melhorar. E hoje sou menos ruim do que há alguns anos, porque eu errei mais. É isso que me torna uma pessoa experiente. Eu errei mais. É isso que me torna uma pessoa melhor. Eu fui mais povoado de acidentes do que um jovem. Por isso que eu sei mais do que um jovem que está começando a dar aula. Porque eu, em muitos momentos, soube menos. Uma das funções da família, naturalmente, é um núcleo de amor e de proteção. Mas uma das funções que a família pode exercer é exatamente em torno da ideia da diversidade. Somos diversos. Somos mais de 7 bilhões de seres humanos diversos. E eu tenho que ensinar que uma criança, do ponto de vista técnico, eu diria assim, para não fundir significado e significante, para a criança não entenda que a maneira da minha família ser é a maneira de ser. Que ela entenda que nós comemos desse jeito, veneramos a Deus desse jeito, ou não veneramos, temos uma família A ou B, com diversas identidades, mas que nem todas as famílias são assim, e que essa diversidade é boa. Isso nós chamamos de tolerância ativa. O que é intolerância? Ela, em geral, é considerada crime hoje, como racismo, misoginia, homofobia. A tolerância passiva é o estágio seguinte. Ela não é crime, mas é uma intolerância envergonhada. Não tenho nada contra gays, desde que não sentem do meu lado. Não tenho nada contra negros, tenho até um amigo negro. Todo racista, homofóbico e misógino tem um amigo negro. Eu tenho até um amigo gay, né? Chego a conversar com ele, inclusive. É diferente de eu dizer a uma criança que existem diferentes formas de ser feliz, que a dela é desse jeito e que outras coisas são completamente possíveis, desde que tenham o limite da ética e da lei.
Quer dizer, eu não sou tolerante com crimes, como eu já disse aqui mais de uma vez, não sou tolerante com gestos criminosos, mas com o resto, a diversidade que a Fafá insistiu, ela que percorre o Brasil inteiro e olha o Brasil também de Portugal, ela é a grande questão a ser ensinada, diversidade. Você é magro, tem outro que não é magro. Você é branco, tem outro que não é branco. Tem outro que tem sua identidade diferente. Você é católico, tem outro que segue ritos do candomblé. Ou seja, essa diversidade não é ruim, ela é boa, ela tem um limite, um império absoluto do meu eu, encontra o império absoluto do eu da outra pessoa, e no meio tem que haver uma república tolerante. Tem que haver uma zona republicana e democrática tolerante, ainda que eu tenha meu eu e possa acreditar muito nisso. Geralmente as pessoas que estudam pouco, ou observam pouco o mundo, ou têm pouca vivência, ou uma capacidade limitada de compreensão, têm muita certeza. A certeza é própria do caráter raso. Não é que as pessoas que estudem têm um bom caráter. Há muitas pessoas cultíssimas também com caráter raso. Mas é a capacidade de você abarcar a diversidade, que o outro ser de um jeito que não fira a lei e não fira a ética. Que o outro ser de um jeito não o torna pior ou melhor, o torna diferente. E isto é um grande exercício para a família, para a escola e para a sociedade dizer. Quer dizer, a grande questão brasileira, país inteiramente formado de imigrantes, migrantes profundamente miscigenados, com dezenas de expressões religiosas, com realidades regionais completamente diferentes, um projeto unitário, autoritário, de fusão de significado e significante, é sempre um projeto condenado ao fracasso pela natureza do país. Ou seja, pode tentar, como já foi tentado, não? Pode tentar. O resultado será que a natureza brasileira volta à tona. Somos diversos, somos variados em todos os campos. Isto é o grande privilégio do Brasil. Um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, não tem uma unidade tão fixa como tem uma Dinamarca, cuja população é menos da metade da população da cidade de São Paulo. Lá é completamente diferente. Aqui a diversidade é a norma. E eu acho isso muito importante. Então, educar para a diversidade é exatamente isso. Nós educamos pelo currículo, oficialmente, mas a educação do chamado currículo oculto é que a criança mais capta. Não é o que eu digo ela na escola sobre mitocôndria, mas o que ela vê pai e mãe fazendo. Essa educação, pelo exemplo, é a mais importante de todas. Essa ninguém esquece. Como o pai dirige, como o pai se refere a outras mulheres, como a mãe trata outras pessoas, essa educação nunca passa. Binômio de Newton, capital da Tanzânia, isso passa com grande facilidade. O currículo oculto é muito importante. E para quem é pai, quem é professor, quem é educador ou tem crianças ou adolescentes sob sua guarda, lembrem-se que você educa 24 horas por dia. E educa especialmente quando não está exercendo a função chata de estar falando. Você educa pela ação, você educa pela voz e pelo exemplo. Isso é muito importante, quer dizer, a educação se faz também pelo exemplo, e aí a vontade de seguir alguém que eu admiro se torna interessante. É muito bom para as crianças serem expostas à diversidade não agressiva, a diversidade que ela entenda que o mundo é um mosaico formado de peças variadas, que um mundo uniforme seria de uma chatice intolerável.